obram nos céus, na terra e embaixo da terra. É o teu nome, Jesus. Nome sobre todo nome. Nós te adoramos e te exaltamos, Jesus. Reconhecemos quem nós somos diante de um Deus tão grandioso como tu és, Pai. Obrigado por ser o Criador, Deus, e nós sermos a tua criação, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor perfeito, que dia a dia tem nos alcançado e nos tocado, Pai. Obrigado, meu Deus. Eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor, muito obrigado, Deus. Tu és o único, Senhor, nas nossas vidas, Pai. E não há outro, Deus. E não há outro que não seja o Senhor, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Podem se assentar. Glórias a Deus. Eu queria, antes de nós lermos esse texto da noite, eu queria perguntar aos irmãos. Na semana passada eu falei acerca da celularzeira, hein? E acredite você ou não, no domingo eu fui fazer uma visita numa casa, e para a honra e glória do Senhor, eu encontrei ali uma celularzeira, queridos. Logo na entrada, estava lá, celularzeira, deixe seu celular ali. É por isso que muitos até ficaram sem o meu recado, sem a minha resposta no domingo, porque o meu celular estava na onde ele deve ficar, na celularzeira. Amém? E eu queria lançar um desafio a você, querido. Eu gostaria de receber no meu WhatsApp uma foto da tua celularzeira. E eu vou até dar uma dica aqui, talvez os irmãos que são empreendedores ou as irmãs que são empreendedoras, crie celularzeiras aí para vender, querido. Se você fizer algo bacaninha ali, vai enfeitar a casa do irmão e vai ser possível ainda ele colocar o celular dele na onde tem que ficar. Amém? Então é um desafio, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu gostaria mesmo de receber no meu celular fotos da celularzeira lá na tua casa. Ó, pastor, aqui em casa nós já temos uma celularzeira. Nós já criamos uma e funciona. De verdade, queridos, eu gostaria de desafiar você a colocar isso em prática. Como eu fico feliz em ver, sabe, em chegar em um lugar e ver que a palavra de Deus, ela está sendo praticada. De que não é em vão aquilo que nós estamos falando, ministrando. Isso não é uma brincadeira, querido, não é uma brincadeira, não estou brincando. Quando eu trouxe isso aqui, não era uma brincadeira para você se divertir. Eu estou dando a você
uma chave que pode mudar muita coisa dentro da tua casa, no teu casamento, na tua família. Mas de nada adianta você só saber e não praticar. Amém? Então, o meu desafio a você é, mande para mim lá uma foto da tua celularzeira, independente do que seja, querido, de como for, não importa. Não, pastor, nós estamos esperando para fazer uma reforma lá em casa, e a hora que nós fizermos a reforma, quebrarmos as paredes, nós vamos poder então implantar uma... Não, não é isso que eu estou falando, querido. Aonde eu fui, na casa que eu fui, era um potinho de louça e um papelzinho escrito celularzeira, só isso. E depositaram o celular ali. Muito simples, tranquilo e funcional. É isso que importa. O importante é que os celulares estavam lá dentro daquele lugar. É isso que manda. Amém? Eu queria hoje falar um pouquinho sobre Marcos 13, 1 e 2. Dentro de um contexto rápido, porque hoje eu fiz um convite, né, para a Lívia retornou da África há dias atrás, e ela viveu algumas experiências ali na África, e ela fez um vídeo, né, um resumo de um resumo daquilo que ela viveu lá. Eu acredito que para falar, né, e para expressar tudo que ela viveu lá, nós precisaríamos de muito tempo, mas ela fez um resumo daquilo que ela viveu lá, e eu gostaria que hoje ela compartilhasse conosco aqui esse resumo, né, esse vídeo, e ela também pudesse, de alguma forma, expressar aquilo que ela sentiu lá, com relação ao que ela sente aqui, né? É uma diferença brutal, né? E ninguém melhor do que viveu aqui e pôde viver lá, para expressar de verdade o que sente dentro desses ambientes, amém? Mas eu queria hoje falar um pouquinho com você, e aproveitar esse assunto especificamente, para entrar e trabalhar um pouquinho dentro desse assunto, e fechar então com o vídeo que a Lívia preparou para nós, amém? Então, Marcos 13, o 1 e o 2, Marcos 13, 1 e o 2, ele diz assim: quando ele estava saindo do templo, Jesus, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Olha Jesus dizendo para ele: você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, serão todas destruídas. Até aqui. Mais uma vez, feche os teus olhos. Espírito Santo, é com temor e tremor que eu estou aqui. Eu estou aqui na total dependência do Senhor. E eu gosto de estar na dependência do Senhor. Eu gosto de não saber nada. Eu gosto de não entender nada. Eu gosto de não conhecer nada. Porque aí, Senhor, é a obra do Senhor que vai acontecer aqui. E eu me disponho nesta noite para ser um instrumento teu aqui. Espírito Santo, fale com a tua igreja. Espírito Santo, ministra com a tua igreja de uma forma tão especial nesta noite. Leva-nos, Espírito Santo, a um outro lugar. Leva-nos, Espírito Santo, a compreender coisas que estão no coração de Deus. Leva-nos, Espírito Santo, a compreender qual é a tua vontade, qual é o teu plano para cada um de nós. Nós precisamos disso. E eu sei que ninguém melhor do que o Senhor para fazer isso. Então, à medida que eu for falando, Espírito Santo, vai traduzindo esta mensagem a cada coração, para que cada um possa interpretar da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria nesta noite falar um pouquinho com você sobre igreja. Igreja. Sobre esse assunto, igreja. Pegue, como sempre, pegue aquilo que for bom para você, o que não for bom para você, deixe para o teu irmão que está do teu lado. E quando nós falamos acerca de igreja, a primeira coisa que todos aqui sabem, ou pelo menos a maioria sabe, é que igreja não é isso aqui, ó.
Igreja somos eu e você, somos nós. Igreja somos nós. Cada um de nós somos a igreja do Senhor. Mas hoje eu quero falar um pouquinho especificamente com você sobre isso aqui. Sobre essa igreja aqui. Sobre essa estrutura aqui. Amém? Sobre essa concentração de irmãos, ou esse ajuntamento de irmãos. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite um pouquinho. Amém? Nós estamos vivendo, queridos, em tempos aonde cada vez mais nós vemos os grandes templos sendo construídos. Nós estamos vivendo em tempos em que cada vez mais nós vemos as grandes arquiteturas sendo apresentadas ao povo. Não são só templos, são estruturas arquitetônicas absurdas, que nós olhamos e ficamos até perplexos de imaginar que uma igreja pode ser assim. E luzes que acende, que apaga, e é isso e aquilo, coisas, irmãos, coisas que nos deixam mesmo espantados de ver, né? Grandes templos para milhares e milhares de pessoas. Nós temos visto isso cada vez mais, com maior frequência, né? Cultos, reuniões que parecem até um show. Tudo muito bem cronometrado, tudo muito bem planejado, ensaiado, né? Cada detalhe. Não é porque a subida no altar tem um ensaio para ela, e a fala de um tem um ensaio, a fala do outro tem um ensaio. Às vezes passam a semana inteira ensaiando tudo aquilo. Então, aquilo tudo parece um show, é perfeito. A ponto de nós olharmos e falarmos: meu Deus, o que eu queria de verdade era estar nesta igreja. Mas nos esquecemos que lá dentro daquele lugar tem gente, pessoas, ser humano, como qualquer outro lugar. E quando as luzes se apagam, adivinha o que vem depois? Os problemas, queridos. Os problemas, como em qualquer outro lugar. Amém? E talvez eu e você possamos ver tudo isso e pensarmos assim, queridos. Mas as coisas para Deus não precisam ser feitas com excelência, pastor? Então o que eles estão fazendo é tudo com excelência para Deus. Mas existe algo que contradiz tudo isso. E é a primeira pergunta que vem para mim nessa noite e para você. O ministério do pastor Jesus não tinha nada disso, querido. Aliás, o ministério do pastor Jesus era um ministério itinerante. Ele pregava no meio dos pastos, debaixo de um sol muitas vezes escaldante, e multidões estavam com ele. Amém? Não havia nada disso. Não havia nada disso no ministério de Jesus. E eu entendo que se ele quisesse, querido, era só ele fazer assim. E as grandes construções já começavam a serem feitas. Talvez é porque Jesus nunca priorizou as estruturas, mas sim o que estava dentro das estruturas, que são as vidas, queridos. Jesus nunca esteve preocupado com o status dele, se ele seria reconhecido como grande ou pequeno. Jesus estava preocupado com a salvação das almas. E é por isso que o ministério de Jesus era assim, né? De uma forma totalmente discreta. E quando nós falamos também de igreja, quando nós tratamos de igreja, para mim, queridos, a referência de igreja é a igreja primitiva. Quando eu trato deste assunto igreja, para mim a referência de igreja é a igreja primitiva, é a igreja de Atos, é a primeira igreja, a igreja que foi estabelecida por Deus e dirigida pelo Espírito Santo. Para mim essa é a igreja que é referência de uma igreja, de uma verdadeira igreja, amém? Uma igreja que não existiam cargos, títulos, ali não havia cargos e nem títulos, queridos. Aliás, o maior cargo que havia na igreja primitiva era o cargo de servo. Naquela igreja, o maior cargo era esse.
As pessoas tinham orgulho de serem chamadas de servo. Qual é o seu cargo? Que cargo que se ocupa aqui nessa igreja? Nessa igreja, o maior cargo que eu tenho, e esse é o maior, é o de servo. Eu sou servo. Na igreja primitiva, só havia um líder, querido. E o único líder que liderava aquela igreja, ele tinha um nome, e o nome dele era Espírito Santo. Para mim, essa é a referência de igreja, meu amado. Para mim, essa é e sempre será a referência de igreja. Uma igreja onde os maiores cargos são os de servos. Uma igreja onde a liderança dela é o Espírito Santo quem conduz. Agora, aí eu paro e penso, meu Deus, aonde foi que nós nos perdemos? Aonde foi que nós caímos como igreja? Aonde foi que nós deixamos o nosso machado cair? Porque ele caiu, querido. Porque isso não é mais a referência. Aliás, igreja hoje é o oposto disso. A primeira coisa que nós procuramos numa igreja é um título, é um cargo. Se não tiver um título aí para mim, um cargo para mim, eu estou fora. Tem alguns que chegam dando a carteirada. Você já viu a carteirada? Ele tira a carteirinha do bolso e diz assim: eis-me aqui, sou pastor tal, preciso sentar nas primeiras cadeiras, nas primeiras fileiras, porque eu sou pastor fulano de tal. Isso é carteirada, querido. Amém? E eu queria começar levando você a refletir sobre uma questão. Eu marquei aqui 3 questões bem rápidas, e eu queria começar levando você a refletir sobre a primeira questão. A primeira questão é: como nós escolhemos uma igreja hoje, querido? Como nós escolhemos uma igreja hoje? Olha os requisitos para se escolher uma igreja hoje. Preste atenção. Preste atenção. Primeiro requisito: se tem ar-condicionado. Se tem ar-condicionado. Ih, essa igreja não tem ar-condicionado. Não está funcionando direito. Muito quente. Pelo amor de Deus. Não. Se tem boas cadeiras. Meu Deus, ficar 2 horas sentado nessas cadeiras. Não dá não, querido. Não. Vamos para outra igreja. Igreja B. Vamos para a igreja B. Lá tem umas cadeiras melhor. Se tem bastante gente. Eu ir numa igrejinha onde tem 20 pessoas, sai fora. Eu quero ir numa igreja onde tem 1000 pessoas. Uau, porque lá nós estamos em evidência, glória a Deus. Se tem gente legal, deixa eu ver se tem gente legal nessa igreja. Se tiver gente legal nessa igreja, eu fico nessa igreja. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma analisada se tem gente legal nessa igreja. Ih, essa igreja aqui não tem muita gente legal não. Se tem gente bonita. Só tem gente feia naquela igreja, cara. Misericórdia. Lá na igreja fulana de tal tem gente bonita lá. Melhor a gente ir para lá. Se tem gente bem vestida. Nossa, o pessoal na igreja vai de bermuda, o outro vai de chinelo de dedo. Misericórdia. O outro vai vestido de qualquer jeito, camisa furada, rasgada. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Domingo nós fomos para Votorantim, no culto lá em Votorantim. E domingo aconteceram várias coisas em Votorantim, mas foi o domingo que eu saí lá muito feliz, muito satisfeito. Eu até depois mandei mensagem para os meninos que foram só o Silvio e o William, e eu e a Rose no domingo. Depois eu mandei mensagem para eles, eu falei: cara, eu estou muito feliz hoje, muito feliz hoje. Nós terminamos o culto sem energia, uma escuridão violenta, tomamos um café lá e comemos umas bolachas num breu, que você não faz ideia, ainda não tem lâmpada de emergência lá. Uma chuva, irmãos, uma chuva. E eu pregando o evangelho e começou a goteirar em todo canto. Eu falava: irmão, você que está sentado ali, sai daí, querido, senta aqui, nessa fileira que não está goteirando ainda. E você, irmão, que está aqui, vem para cá, senta desse lado aqui, que aqui também não está goteirando. E eles foram se juntando e aglomerando.
e a gente trocando a palavra e tal. De repente eu estou pregando o evangelho, ali é uma rampa, uma descida, né? E aí vem descendo um bêbado, e aí ele deu aquela freada na frente da igreja, ele foi para frente, foi, agora vai. Aí ele, opa, ele voltou e freou. O Silvio faz direitinho ele, né? O Silvio faz direitinho, igualzinho. Aí ele parou, ficou olhando lá dentro da igreja, e eu olhando para ele, eu pregando e olhando para ele, aí o Silvio, chega aí, cara, entra aí. Ele deu 2 pisadas meio duras e eu vou entrar. Entrou e sentou. E ele me olhando, e eu olhando, e eu pregando. Aí, irmãos, foi um barato, queridos, foi um barato. Eu lembro que numa hora eu falei assim, vocês concordam? Eu concordo, isso mesmo. Está certo isso aí, irmãos? Não está certo não, pastor. Não está certo não. Ele prestou atenção no culto inteiro, queridos. No final do culto, a hora que acabou a energia, ele saiu e ele veio assim, ele falou assim para mim, eu gostei de ser, cara, eu gostei de ser. Eu vou vir nessa igreja aí. E aí ele falou assim para mim, só que eu tenho um problema, eu tomo umas cachaças. Eu falei para ele, cara, Jesus te cura. Esse lugar aqui é para você, é para Jesus te curar. Eu falei para ele, todos aqui tiveram um problema um dia. E Jesus curou. E Ele vai curar você também, o nome dele é Henrique. E sabe, queridos, ali naquele momento eu falei, isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é lugar de bêbado. Igreja é lugar de maconheiro. Igreja é lugar de traficante, de prostituta, querido. Igreja é esse tipo de lugar. Igreja é hospital para esse tipo de gente. Igreja não é lugar só para gente bem vestida. Aliás, se nós viermos muito bem vestidos para a igreja, nós causamos um problema naqueles que estão passando lá fora, porque eles vão olhar e vão falar, mas como é que eu vou entrar para essa igreja? É tudo igreja de rico aqui, só tem rico nesse troço aqui, eu não posso entrar nesse lugar, porque eu nem roupa tenho para entrar. Se o pastor ele é conhecido e renomado, esse é um dos critérios. Mas quem que é esse pastor aí? Não, nunca ouvi falar dele. Eu não tenho um cartaz dele na cidade, pô. Se tivesse pelo menos um outdoor lá no centro da cidade, no semáforo dele lá, a gente podia vir nessa igreja, mas não tem dele. Então eu estou fora dessa igreja. Se tem culto, olha isso, querido. Se tem culto no horário e nos dias que eu gosto, esse é o critério. Ah, eu não vou naquela igreja. Por que você não vai? Não, lá tem culto de sábado, pelo amor de Deus. Para mim, culto tem que ser domingo. E no horário que eu gosto. Não tem culto. Não, esse horário estou fora. Olha bem os critérios que as pessoas estão usando para escolher uma igreja hoje. Se tem a palavra que eu gosto. Aquele pastor lá, pelo amor de Deus, você é louco, não dá. Cara, todo culto é uma varada, todo culto é chibatada, todo culto, eu gostaria de ouvir coisas melhores, eu queria ouvir uma autoajuda, então não serve para mim essa igreja. Se tem sala para jovens, se tem sala para adolescentes, se tem sala para crianças, se tem sala para os kids, se tem brinquedoteca, se tem sala de descanso, se tem sala de estar, se serve croissant depois do culto. Eu estou exagerando um pouquinho aqui, né? É só para dar uma pegadinha. São esses os critérios que hoje mantêm as pessoas dentro de uma igreja, querido. São esses os critérios que mantêm pessoas hoje dentro de uma igreja. Infelizmente, ninguém procura saber se essa igreja é uma igreja de oração de verdade.
Ninguém procura saber se essa igreja é uma igreja que teme a Deus. Ninguém procura saber se essa igreja é uma igreja que prega e segue o evangelho de verdade. Ninguém quer saber se o pastor, ele é um homem de Deus mesmo. Aliás, essas coisas, hoje em dia, para se escolher uma igreja, não tem valor algum, querido. Nenhum. E isso é nítido. Isso é nítido, meu amado. Infelizmente, é nítido. Os critérios que as pessoas usam são todos esses que eu acabei de falar agora há pouco para você. Hoje em dia, um pastor, ele nem se preocupa mais com a vida de altar dele. A preocupação dele está no Instagram dele. Ele precisa manter o Instagram dele muito bem trabalhado, com fotos muito boas e frases de efeito muito boas. E assim ele vai juntar um monte de seguidores. E é isso, querido. Não está preocupado mais em passar 2, 3 horas, 5 horas aos pés de Cristo, orando mais. Porque isso não atrai ninguém. O que atrai pessoas hoje são fotos, imagens, publicações e frases de efeito. Mas convive com ele para você ver quem ele é. Anda perto dele para você ver quem ele é. Conversa um pouquinho com ele. Se relacione com ele um pouquinho para você ver quem ele é. Porque a foto não fala, mas o cidadão, ele fala. Vive perto dele um pouquinho e você vai ver como vai sair de dentro dele os monstros ali. Então, meu amado, isso tem me preocupado muito. Mas é a decadência das igrejas. E não é da nossa, é de todas. Em todos os lugares. Infelizmente é assim. Quantas pessoas já me procuraram e disseram para mim assim: pastor, sabe por que eu não vou na igreja? Porque a igreja tem culto de sábado. Se você fizesse um culto de domingo, eu ia na igreja. Eu falei: meu querido, procura outra igreja. E vai na igreja no culto de domingo. Se você não consegue organizar a sua agenda para estar na igreja num culto de sábado, alguma coisa está errada. Ou pelo menos deveria ser uma prioridade na sua vida, amém? Uma outra questão que eu quero falar. Hoje, cada vez mais nós buscamos o conforto e cada vez menos fazer a vontade de Deus. Ouça isso, querido. Hoje em dia, cada vez mais nós buscamos o nosso conforto e cada vez menos fazer a vontade de Deus. Vamos lá para 2 Coríntios 12, 15. Esse texto é uma pancada. Olha lá. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Ou seja, de boa vontade eu gastarei tudo que eu tenho, e eu me desgastarei pessoalmente. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu vou me entregar, eu vou fazer a vontade de Deus. Querido, escute bem o que eu vou dizer para você. Tem pessoas querendo deixar ministério por ciúmes, meu amado. Por ciúmes. Ai, o pastor está falando mais com fulano de tal do que comigo, e eu vou deixar esse ministério. Meu amado, vai, não perde tempo, vai, pode ir, eu abençoo a sua ida. Não pode existir esse tipo de coisa dentro de uma igreja, querido. Ai, porque meu irmão, acorda, pelo amor de Jesus Cristo. Agora, chegou o bêbado na igreja, ele só fala com o bêbado, não fala mais comigo. É porque ele quer salvar o bêbado, você já está salvo. Ou você quer que o bêbado vá para o inferno e ele fique junto com você, para os dois ir de mão dada para o céu? É loucura, irmãos. Às vezes acaba o culto,
É difícil para falar com as pessoas que estão nos visitando, sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem um monte de velho convertido querendo falar com quem? Adivinha. Adivinha aí, vai. Se você acertar, eu te dou 10. Não consegue chegar no visitante, o visitante vai embora, querido. Porque é 10 pessoas querendo falar com o pastor. Você pode falar comigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, mas quer falar comigo no sábado de noite, depois do culto. E eu não estou falando para te dar indireta ou coisa do tipo, não é nada disso, irmão. Mas nós temos que amadurecer, nós temos que entender, essas coisas têm que passar. Olha o que está dizendo aqui a palavra de Deus, é de boa vontade. Irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É almas, então é almas. Por que o ciúme? Por que ciúme? Por que esse tipo de sentimento, querido? Pessoas deixando de fazer as coisas de Deus por orgulho, escute isso, por orgulho, por vaidade. Pessoas estão deixando de fazer as coisas de Deus por orgulho. Pastor, se não é do meu jeito, eu estou fora. Isso, glória a Deus. Siga em frente. Mas depois vai haver um dia de um acerto de contas. Como irmãos, que realidade é essa que nós estamos vivendo como igreja? Não se pode dizer nada, ou é do meu jeito ou nada feito, ou faz como eu quero ou eu estou fora, ou faz como eu penso ou eu estou fora. Irmãos, esta igreja ela é do Senhor, queridos. E é isso que Paulo está falando para nós nesta noite. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever a nossa posição, queridos. Ainda há tempo, enquanto é possível, nós podemos mudar esse quadro, nós podemos mudar essa situação, nós podemos mudar tudo isso. Sabe, queridos, nós temos que nos posicionar com relação a isso. Se nós não tomarmos uma posição, o reino de Deus, queridos, ele não vai avançar, ele não vai acontecer. Nós estamos ainda presos a uma estrutura. Não pode ser assim, ou pelo menos não deveria ser desta forma. Alguém que entregou a vida para Jesus não tem mais vontade. A vontade agora é a vontade de Jesus. Eu não sei se você entende isso, querido. Mas um dia, quando eu levantei a minha mão para Jesus, e eu disse assim: Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Quando eu fiz isso, queridos, a minha vida se tornou de quem? De quem? Então quem é que vai fazer as vontades agora? Mas não é isso que acontece. Infelizmente não é assim que acontece. Jesus pede para você, faz tal coisa, e o que você faz? Eu não, estou fora. Mas então você não entregou a tua vida para Jesus. Então você não entregou, então tem alguma coisa errada. Nós precisamos rever essas coisas, queridos. Sabe, irmãos, ainda há muito orgulho, muita vaidade, há muitos ciúmes, há muitas coisas dentro da igreja. Por causa de uma estrutura. O pastor me colocou para cuidar dessa caixa aqui agora. Ninguém põe a mão nessa caixa. A caixa não é minha, não é sua e de ninguém, querido, é de Deus. Você entendeu? Não é nossa, meu amado, é de Deus. E se Deus quiser que um outro filho dele coloque a mão nessa caixa, está tudo certo. E por que é que nós estamos pegando como se fosse nosso? Por que é que nós temos ciúmes das coisas de Deus? Mas é que eu estava aqui primeiro, pastor. Glória a Deus pela tua vida, meu amado. Agora deixa outro fazer também e vai atrás de fazer coisas maiores. Mas não, quer ir embora para casa e levar a caixa de som com ele. Mas e o culto? Não, o culto de amanhã, se eu não vier, não tem culto, porque a caixa é minha, glória a Deus.
Cada vez mais a minha vontade, cada vez menos a vontade de Deus. Cada vez mais o que é confortável para mim, cada vez menos a vontade de Deus. Você acha mesmo, querido, que é fácil estar aqui? Eu tenho pregado há dias aqui, querido, que só minha mulher sabe o que eu estou fazendo para estar aqui. Há dias que eu tenho orado a Deus, e há dias que eu tenho falado com Deus: Deus, a minha vontade é entregar esse ministério, Deus. A minha vontade é entregar esse ministério, Senhor. A minha vontade é parar, Deus. Não é fácil, irmãos, porque nós somos o tempo todo julgados. Eu sou o tempo todo julgado. Todos, eu tenho que entender todos, mas ninguém me entende. Eu sempre vou estar errado, eu sempre vou perder, eu nunca tenho razão, mas todos têm razão. Nunca eu vou ter razão, e está tudo certo, querido, porque eu entendi quem me chamou. Agora você imagine você, se eu permitisse que o orgulho entrasse no meu coração, querido, e eu quisesse administrar essa casa da minha vontade, do meu jeito, como se fosse minha empresa. Aí, meu irmão, aí a coisa ia ficar feia. Mas eu entendi que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E o fato de ser a vontade de Deus, está tudo certo, querido. Eu entreguei a minha vida para Ele, e eu falei: a partir de hoje, Jesus, vai ser a sua vontade. Tantas coisas que eu vejo, tantas coisas que eu ouço, e eu me calo, querido. E eu me calo. Porque eu entendi que eu preciso fazer a vontade do Senhor. Que eu preciso, querido, buscar menos o meu conforto e mais a vontade do Senhor. É menos o meu conforto. É menos o meu conforto. Talvez você esteja buscando uma posição de conforto para você na igreja, querido. E sabe, meu irmão, escute bem. Com Deus não há conforto. Com Deus há confronto. Sempre haverá confronto. E eu tenho certeza que de algumas coisas que a Lívia vai falar aqui, certamente uma delas é essa. O conforto. Ela pôde estar no meio de um lugar onde não havia conforto, mas havia desejo a Deus. E nós temos um monte de conforto aqui, queridos. Mas será que nós damos valor a isso? Pessoas que não sabem nem falar, nem se expressar, e estão dispostas a fazer algo para Deus. E nós temos uma capacidade enorme, mas pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nós dizemos não. Não faço. Não faço. Não quero. E uma terceira e última questão. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você, querido? O que Deus espera de nós? Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Olha o que Deus espera de mim e de você aí, ó. É isso que Deus espera de nós, queridos. Portanto, Rogério, Rose, Arnaldo, Renata, Lívia, Beto, Paulinha, Guilherme, Maísa, Claudenice, Renato, César, Silvano, Sara, Vanderlei, Walter. É para nós que ele está falando. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
O que Deus espera de nós, queridos, não é que nós fiquemos aqui dentro disputando espaço neste lugar. O que Deus espera de mim e de você é que eu e você deixemos tudo isso de lado e entendamos de uma vez por todas que nós precisamos fazer discípulos, meu amado. E fazer discípulo tem a ver com deixar a sua vontade de lado e dar valor ao outro, abrir mão da sua vez para o outro. Fazer o outro maior do que você, melhor do que você, ceder o seu lugar para que outra pessoa se envolva. Então, se chegar alguém na igreja e essa pessoa falar assim: eu quero sentar na primeira cadeira, meu amado, é sua, sente, fique feliz com esse lugar. Não, sai daí, essa cadeira é do pastor, aleluia, e só ele pode sentar porque é ungida. Se você fizer isso um dia, querido, e eu ver um negócio desse, meu amado, é perigoso eu sair do tamanco aqui. Eu sento no chão para o cara sentar no meu lugar, meu amado, porque eu entendi o que Deus espera de mim, querido, o que Deus espera de nós. Nós precisamos compreender essas coisas, meu amado. Nós estamos com ciúmes, sendo que tem um mundo de gente indo para o inferno, e quando entra na igreja, nós mandamos embora, porque não está do jeito que nós queremos. Irmãos, isso é loucura, querido. A igreja foi chamada para abraçar vidas e não jogá-las para fora. Quantas pessoas estão feridas e machucadas por causa de igreja? Porque pessoas falam o que não devem, agem como não devem, se posicionam como não devem. Meu querido, pastor falou para mim passar pano nessa cortina aqui, ó. Eu não concordo de passar pano nessa cortina aqui, porque eu acho que vai manchar essa cortina, mas o pastor me pediu, e eu vou passar. O pastor falou para eu ficar na porta da igreja. Eu não sou assistente da igreja, mas eu vou ficar, e vou ficar com um sorriso enorme na minha boca, esperando um visitante entrar por aquela porta. E eu vou abraçá-lo e desejar a ele um bom culto. Mas é tão difícil, queridos, porque pode acontecer o seguinte: está lá na porta o irmão recebendo e abraçando o outro. Aí o irmão que estava escalado naquela noite chega e fala: o que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui, cara? Não, é que eu vou aqui na porta para abraçar e receber. Não, mas essa função é minha, cara. Aonde já se viu? Não, cara, sai fora, aqui é meu lugar. E ainda marca gabinete com o pastor. Pastor, nós precisamos conversar, pastor. Pastor, está tomando minha função na igreja. Precisamos crescer, queridos. Na verdade, deveria ter um corredor de crentes ali naquela porta. Todos de pé, aplaudindo e abençoando um visitante quando entrasse por aquela porta. Sabe, nós precisamos parar. O visitante aqui nessa igreja, não pensa você que eu já não percebi isso, querido. O visitante nessa igreja, ele encosta naquele murinho lá fora e fica igual um 2 de paus encostado lá. Sabe por quê? Porque nós estamos no nosso clubinho. Tudo bem? Ai, paz. Ai, o que você fez essa semana? E o visitante lá, com aquela cara de tacho dele assim. Ninguém vai nem falar um oi para mim. Então vamos embora. Quando na verdade o que nós deveríamos fazer com o visitante, queridos? Dar toda a nossa atenção a ele. A ele. Servi por anos num ministério. Por anos no ministério, que eu digo para você, quando eu entrei naquele ministério, até hoje eu uso a mesma fala. Quando eu entrei naquele ministério, foi fechada a tampa da panela daquele ministério. Eu fui o último integrante daquele ministério. Parecia que quando eu cheguei, todo mundo fechou a porta. Nenhum visitante
entrava e ficava naquela igreja. Sabe por quê? Porque nós não estávamos nem aí para os visitantes. O que nós queríamos mesmo era ficar de boa entre nós. Acabava o culto, vamos comer uma pizza, não sei o que lá, não sei o que, papapá. Visitante, se vira o visitante, velho, dá os pulos dele. Não sabia nem se o cara tinha o que comer dentro da casa dele. Mas nós estávamos felizes com isso. Quando eu saí desse ministério, e quando eu cheguei na Cristo Salva, eu me deparei com todas aquelas pessoas lá na Cristo Salva. Todas, e não foram poucas. Sabe por quê, queridos? Porque nós não abríamos espaço para os novos. Nós estávamos fechados entre nós. E esse é um erro grandioso que nós cometemos até hoje. Lembre-se, meu amado, faça discípulos, querido. Faça discípulos. Faça discípulos. Larga de besteira, larga de bobagem, de picuinha. Essas coisas não tem nada a ver com fazer discípulos, irmãos. Me ajude, por favor. Eu tenho uma cidade inteira para ganhar para Jesus, querido. E tem horas em que eu olho e eu me vejo sozinho nisso. Tem horas em que eu olho e eu falo, Senhor, não é possível, ninguém está entendendo o que eu estou falando. E isso é uma das coisas que eu tenho falado para Deus. Eu falei, Deus, me tira desse lugar. Põe outro para pregar então, Deus. Eu não sei pregar, eu não sei falar. As pessoas não estão me ouvindo, elas não estão me entendendo. Então põe outro no meu lugar, Senhor. Mas que o teu reino avance, que as pessoas entendam e nós possamos ganhar almas. Porque tem horas em que eu olho e eu falo, Senhor, eu estou engessado em meio a coisas que não faz sentido, querido. Não faz sentido. Às vezes eu gasto 2 horas do meu dia para resolver um atrito entre irmãos. Qual que foi o atrito? Eu passei e fechei a porta. Ele deixou aberta, pastor. Vamos lá. Vamos resolver o assunto da porta. Glória a Deus, aleluia. E vamos orar por essa porta. Porque a partir de agora, essa porta, nós vamos colocar uma automática, e aí a partir daí ninguém mais abre, ninguém mais fecha. Pastor, eu preciso de 1 hora no seu gabinete, pastor. O que foi, filho? Então, pastor, eu sentava aqui na cadeira da frente. Sentava aqui na cadeira da frente. De repente, esse bando de jovem quis sentar na cadeira da frente, pastor. E agora eu perdi meu lugar. Senta comigo, pastor, e trata comigo isso, pastor. Porque eu preciso botar esse jovem para fora da igreja. Estou usando exemplo, né? Não aconteceu isso. Mas eu estou dizendo para você que são coisas mais ou menos assim. Nunca ninguém chegou no meu gabinete, bateu na minha porta e falou assim, pastor Rogério, qual é o plano para nós saquearmos o inferno e enchermos essa igreja de vida? Não, querido, não, esquece. Eu acho que isso está fora da visão de qualquer um aqui. Amém. Eu preciso de você, cara. Irmão, irmã, eu preciso de você. Sozinho eu não vou conseguir, querido. Eu preciso que você se levante, que você se posicione. Alguns vão dizer assim, mas eu vou para aquela igreja, Comunidade Cristã Primeira Aliança. Não tem nem jovem naquela igreja. Não tem mesmo, querido. E não vai ter, enquanto vocês não se levantarem e forem lá fora buscar jovens para trazer para cá. Vai continuar assim. Porque essa igreja vai encher de jovem quando vocês forem incendiados por Jesus e for lá fora e encher esse lugar de pessoas que queiram Jesus também. É assim que funciona aqui. Amém, meu amado? Sabe, querido, não se preocupe com essas estruturas. Não se prenda a elas. Só sirva a Deus. Faça o que você puder, como você puder, com alegria no seu coração. Se doe para Deus. Lembre-se que um dia você entregou a sua vida para Ele, e a sua vida não é mais sua, é dele. E agora é a vontade dele, não a sua mais.
Não deve haver mais a sua, tem que ser a dele. Amém. Eu queria, Lívia, vem cá. Tá tudo pronto aí? Vamos passar o vídeo primeiro, então? Amém?
Boa noite, igreja. Que honra estar aqui, né? Agora a parte 2 da pregação, só mais 2 horinhas, né? Tranquilo. Brincadeira. Tá, primeiro eu gostaria de orar, então se vocês puderem fechar os olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de mostrar o teu reino. Pai, eu peço que o Senhor fale através de mim, que como o Senhor usou a mula para falar com o balão, eu creio que o Senhor pode me usar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração de cada um,